Igor. Querido, obrigada. Trouxe o baú aqui pra você encher de coisa boa pra gente. Olá, gente, muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú, e o meu entrevistado dessa semana é um amigo querido com quem eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar durante um ano no Record Notícias, o Percival de Souza. Bem-vindo, Percival. Eu vou entrar nesse baú aí com tudo. Eu sabia, claro, quando eu convidei o Percival de Souza, eu sei parte da história dele, eu sei que é uma pessoa muito experiente, que já passou pelos principais veículos de comunicação, um jornalista competente, formado em Direito, uma pessoa extremamente culta, que tanto me ajudou, né, naquele jornal no Record Notícias, e eu sabia que você tinha recordações super especiais para mostrar pra gente. Obrigada por aceitar, viu? Eu que agradeço. Aqueles momentos do Record Notícias foram inesquecíveis, e agora, além da nossa amizade, que não é de hoje, é uma oportunidade da gente revigorar e apresentar um pouco das minhas memórias. Sem dúvida, e eu aprender mais sobre você, porque é o que eu digo, por mais conhecida que seja a pessoa, são recordações que muito particulares às vezes, né? De momentos muito marcantes da sua vida e que pouca gente conhece. Eu vou ter o prazer de conhecer também. Mas a musa da Record era você. Até você é o muso. Bigodon El Bigodon. Obrigada por receber a gente aqui na sua casa. Muito prazer. Vou pedir para você aí que está acompanhando a gente, se ainda não se inscreveu no canal, corre e se inscreve, curta aqui o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a família, se você gostar aqui da nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Então, sem mais delongas, vamos ao baú do Percival. Eu já dei uma olhadinha em algumas coisas, tá super interessante. Você que vai me dizer por onde é que a gente começa. Eu vou começar eu chegando à nossa cidade de São Paulo. Eu sou um menino do interior, caipira. De onde? Eu sou da região de Penápolis, ali perto do Lins, uma cidade minúscula chamada Braúna. Braúna. Mas meu pai era guarda-livros, como se dizia antigamente. Seria o contador de hoje. Trabalhava em fazendas de café. E numa dessas etapas fomos para Piraju. De Piraju a família veio para São Paulo porque as coisas estavam difíceis. Os meninos, entre os quais eu, estávamos crescendo. Minha mãe, que era sábia, tomou a decisão, não dá para ficar aqui. Vamos para São Paulo. Quantos filhos? Somos 4 irmãos. 4 irmãos. 4 irmãos. E isso você tinha quantos anos? 10 anos. 10 anos de idade. Aí nós viemos, família sem condição financeira nenhuma, ficamos em casa de parentes. Né? Foi muito difícil essa separação. Eu praticamente vivia separado da família a semana toda, só via aos domingos. E tínhamos que trabalhar. Não tinha esse negócio de trabalho escravo, só trabalho estuda. infantil. Ou só estuda, né? Então eu estou aqui com uma carteira de trabalho de menor. E chama carteira de trabalho do menor. Do menor. Então era registrado, né? Eu fui office boy, no começo, entregava passagens aéreas, trabalhava numa agência de turismo entregando essas passagens. Office boy. Nossa, andava pra caramba. Aos 14 anos, é isso? Menos. Menos? Chegou? Não, com a carteira mesmo, 14 anos. Tá. Pra você ter uma ideia, Lu, usava sapatos com sola de pneu para durar mais, andava muito, gastava a sola. Gastava a sola do sapato. Bom. E, a seguir, empresa Folha da Manhã. Fui contínuo da redação da que hoje é a Folha de São Paulo. E conheci cada figura lá do jornalismo. Que época, hein? Meu padrinho no jornalismo, Zé Hamilton Ribeiro. Só. Neil Ferreira. Murilo Felisberto, que seria o secretário de redação do Jornal da Tarde no futuro. Enio Pesce, que trabalhou com a gente lá na Globo. E muitos outros. Você então como office boy ali, menino de tudo. Só vendo aquelas feras do jornalismo. Mas essas feras me inspiraram. Porque eu tive o privilégio de ter ali ao meu redor, à época, os melhores talentos da imprensa brasileira. Então aquilo foi uma pré-faculdade de jornalismo. Sim. Foi mesmo. E o que te chamava a atenção naquela época? O que você gostava?
era o que? Era ver as histórias dos repórteres, era ver o trabalho do diagramador, enfim, não sei. Eu herdei do meu Deixa eu pai... mostrar aqui. Olha, tá até apagada. Eu herdei do meu pai o gosto de... O que é tudo isso? Isso aqui são letras de músicas. Moça da Chuva. Antigas. Olha, que bacana, que legal. Eu do meu pai dei o gosto de livro. Ele... I Can't Stop Loving You. Olha, que romântico, Percival. Ele assinava revistas, o Cruzeiro, Alterosa, literatura infantil. Eu herdei isso dele. E gostava de escrever. Sempre gostei de escrever. Meu talento na escola era escrever. Matemática zero, escrever literatura tudo. E então, nessa redação, eu conheci vários jornalistas. E uma coisa, você vai ficar surpreso agora. Um dos repórteres de polícia, quem diria, hein? Maurício de Souza. Olha, o pai da Mônica e do Cebolinha. Exatamente, ele era repórter de polícia. Maurício de Souza, de uma equipe com outros repórteres policiais. Então, Lu, eu fiz na redação um jornal, eu escrevi um jornal, com bastidores da redação. Assim, vai cair o chefe da reportagem, vai ser contratado um novo repórter, segredos da redação. E na redação, o dono da Folha à época, José Nabatino Ramos, ele trouxe uma ideia de um jornal londrino, que era fazer uma reunião com os editores ao toque de um sino no meio da tarde. Tocava o sino, era a hora da reunião. Aí essa equipe lá. E esses membros da equipe eram informantes para mim no meu jornal. Então eu contava segredos incríveis e o jornal era disputadíssimo internamente. Só circulava internamente, Só né? internamente. E, então o Contínuo fazia um jornal que todos liam. Incrível, que incrível. Então foi uma coisa incrível. E aí foi o meu despertar. O meu despertar para o jornalismo nasceu desse modo. Esse negócio de ter que começar a trabalhar muito cedo, eu acho que também eu amadureci muito cedo. Necessidades da vida. Sim. Vida difícil, exigente, né? Então, pra você ter uma ideia, com 22 anos de idade, estava no Estadão. Já como repórter. Eu nem imaginar isso aí. Agora, um pouco mais para trás desse Estadão, eu trabalhei num jornal que é incrível dizer isso hoje, que é o Notícias Populares. Eu trabalhei lá no Notícias Populares. Famoso Notícias Populares. Há quantos anos já acabou, hein? Nossa, isso tem uns 15 anos. Notícias Populares tinha manchetes, assim, até engraçadas, né, vamos dizer, porque eram tão fora do normal, né? E fotos explícitas, muitas vezes, de crimes e tal, então era muito popular mesmo. Agora um detalhe, Lu, esse período que você está mencionando é um tipo de uma segunda fase do Notícias Populares. Tá. Já a propriedade da Folha na Barão de Limeira. Tá. Agora, a fase pioneira na qual eu trabalhei, a redação era lá na Rua do Gasômetro, no Brasil. E o incrível é que eu fui para o Notícias Populares fazer geral. Fazer geral, não fiz polícia no Notícias Populares. Está aqui, ó, a minha carteira de repórter. Então, eu fui para lá. Parecia loucura na época. Eu estava trabalhando na Quatro Rodas, da editora Abril, ainda na Rua João Adolfo. E o diretor de redação da Quatro Rodas era o Milo Carta, o grande Milo Carta. Tive essa chance, porque era uma experiência de repórter. Fui trabalhar lá, fazendo geral, com a decisão acertadíssima. Parecia uma loucura, trocar Abril pelo Notícias Populares. Tá maluco? Não, Quatro Rodas, acertei na mosca, então trabalhamos lá. Bom, muito já bacana. com 22 aninhos, aí... Deixa eu mostrar, entendeu? Em dezembro de 65, o Estadão ia lançar no mês seguinte o Jornal da Tarde, um vespertino revolucionário. Que infelizmente também acabou. Eu adorava o Jornal da Tarde.
Ele Eu assinava. ia revolucionar a imprensa brasileira como revolucionou. Tipo o Jornal do Brasil um tempo antes. E aí quando saiu o Jornal da Tarde, em 66, houve um sequestro de uma figura de sociedade, a Lígia Jordan. Deixa eu mostrar aqui a fotinha. E, Olha o Percival Mocinho. e eu fui cobrir me designaram para cobrir esse caso. O meu fotógrafo era o Hamilton Vieira, que tinha experiência do Autistas Populares. Eu de polícia não tenho nenhuma. Zero. Então começamos a cobrir o caso, cobrimos bem. E aí o Mino achou que era eu, que ia ser tudo diferente no Jornal da Tarde. Tudo. Em matéria de texto, de ilustração, fotografia, formato, tudo diferente, diagramação e tal. Diferença em todas as áreas, inclusive a policial. Aí era você que a gente procurava. Eu não entendi direito isso até hoje. Por quê, né? Mas O que ele viu ali que você levava jeito pra coisa, mas não estava errado, né? Aí eu comecei a fazer polícia. E gostar, me aprofundar, me interessar. Criar as fontes, Criar porque as esse é um fontes. forte seu, né, É. Percival? O Percival Saber. conhece muita gente, então Contar ele a tem história. informação realmente privilegiada de É. muitos casos. E a época, Lu, era um desafio meio hercúleo, né? Porque você dominando a área policial, você tinha o Diário da Noite. A última hora só tô abrindo os baús também aqui. Diário da mas Noite, é, última hora, o dia. que eram mais especializados. E eu, não, e eu, você pega para um Diário da Noite, a equipe de polícia tinha 14 repórteres. 14 repórteres. Então eu ia enfrentar tudo isso aí, foi um desafio muito grande. Mas era um novo formato, um novo jeito, sabe, escrever direito as histórias, contar histórias. Eu ficava no fato em si, fazia o que tivesse ao derredor, e aí funcionou, foi bem. E acabou fazendo direito por causa disso? Sim, Porque eu sei sim, que você é sim. formado em direito. É, sabe por que isso, Lu? Porque eu percebi que eu não podia ser instrumentalizado, como infelizmente até hoje muitos colegas são, por certos profissionais da área. Como, por exemplo, advogado, juiz, promotor, psiquiatra, psicólogo. E com um detalhe, todos esses profissionais na área criminal desfrutam de um status muito forte. Todos eles, muito grandes. E a polícia, muito mais antes do que agora, era o quarto de despejo da redação. Era como se fosse a ralé da redação. E eu quis mudar isso, evidentemente. Falei, mas se esse pessoal é isso, é aquilo, mas trabalha com a mesma matéria-prima que eu, por que eu tenho que ser inferior profissionalmente a eles? Por que isso? Eu sempre achei isso muito injusto. Então passei a procurar dominar esse assunto, estudando, me aperfeiçoando, para ter condições, inclusive, de fazer crítica. Até uma decisão judicial, um promotor Para exagerando contrapor na dose, argumentos, né? Enfim. um advogado que defende uma tese e não a verdade. Isso, aliás, é um problema até hoje. É verdade. Quer dizer, de repente você sempre acreditou numa tese. Aí você é contratado por alguém como advogado, que aí pelos honorários você muda de ideia completamente. Eu acho, aliás, isso absolutamente antiético. Sim. Como eu vejo muito Essa hoje. questão da relação do advogado com o cliente é... Hoje você pega, por exemplo, a famosa Lava Jato, tem gente que sempre combateu a delação premiada doutrinariamente, mas de repente virou a casaca. Por quê? Por quê? Você é a favor ou contra a A delação? favor, totalmente a favor. E aliás, como eu vivo nesse mundo do crime profissionalmente falando, Sim, por favor. há muito tempo, Sem revelações bombásticas, é o seguinte, Percival. a delação sempre existiu. Sempre isso. Então é o seguinte, a polícia não tem bola de cristal. Ela precisa ter informação. Sim. Precisa ter efetivo profissional qualificado, equipamento, viatura, comunicação, etc. Mas a matéria-prima é informação. Sem informação, não se chega a lugar nenhum. Por isso é necessário o informante, que na polícia é chamado pejorativamente de dedo duro, alcaguete, X9, é. etc. Com uma diferença, no mundo do crime, esse alcaguete
descoberto é punido implacavelmente com a morte. Né? A pena de morte entre a bandidagem existe. Não tem cláusula pétrea constitucional alguma no mundo do crime. Falou, morreu. Como nós vemos na delação premiada oficial, que foi de uma lei mais ou menos recente, se colabora e tem uma situação mais ou menos abrandada, é diferente. Aí se discute eticamente esse negócio. Aí você fala, ele falou porque está preso. De fato, a prisão é uma pulverização psicológica. Eu conheço bem a prisão. Fiz muita matéria sobre prisão, escrevi sobre livro sobre a prisão. O ser humano não foi feito para viver enjaulado. Isolado. Aquilo acaba com ele. Eu intuía, por exemplo, por causa disso. Falei assim, Marcelo Odebrecht, por exemplo, na cadeia, ele não vai aguentar muito tempo. Porque é diferente, você come nos melhores restaurantes, frequenta os lugares mais elegantes, mais caros do mundo. De repente você está numa cela. Para quem está em liberdade, isso é inimaginável. Quem não conhece a cadeia, não imagina o que seja aquilo lá. Sim. Aquilo é a lei do cão. E aí o que alegam então os opositores à delação premiada é que a pessoa, diante dessa pressão toda e dessa situação tão difícil, ela vai falar qualquer coisa, vai inventar qualquer coisa para se livrar daquilo. Mas a gente sabe que uma delação só é de fato válida se comprovado. Percival, essa tua relação com a polícia, com o mundo policial e tal, isso já te preocupou de alguma maneira da sua segurança pessoal? Você já foi alvo de algum tipo de ameaça ou de situação que te deixasse desconfortável? Várias vezes. Sobre isso, eu nunca gostei de me vitimizar. Porque eu acho que quando você é ameaçado, se você grita isso muito alto, você está fazendo o jogo de quem te ameaça. Eu posso estar muito preocupado, mas não procuro evitar isso. Para você ter uma ideia, a Eda, minha mulher, passou o último mês da gestação da primeira filha nossa, Andréia. Eu a escondi na casa de um amigo que nós estávamos sendo terrivelmente ameaçados. Era a época do Esquadrão da Morte, contra o qual eu fiz uma campanha solitária no Jornal da Tarde. Quer dizer, hoje parece meio esquisito dizer isso, mas não é. Quer dizer, à época você não tinha ação nenhuma do Judiciário, do Ministério Público, Corregedoria da Polícia, tinha um bando de matadores da polícia, e eu fui mostrando isso no Jornal da Tarde. Então eles me odiavam. A polícia. A polícia. Você tem uma que ideia, é pior do que bandido, né? Tem horas que... você tem a que polícia virar. bandida é pior do que o bandido, né? Você tem uma ideia, o jornal recebeu uma carta contra mim, assinada por todas as entidades de classe da polícia. Todas! Era todo mundo contra mim. Então, nossa, com ameaça concreta de morte mesmo, com extensão para familiares, aí a Ieda ficou na casa do amigo meu, o Armando Vieira. O último mês da estação, na casa do caminho, não podia ficar em casa. E ameaça de morte como? Avisavam que iam me matar. Por carta, telefonema, indiretas. Coisa muito incrível. Mas você... Eu vou te contar só essa história e mais uma. Aí teve uma outra vez, o mesmo tipo de ameaça. Nós ficamos com segurança pessoal 40 dias. 40 dias. E você não tem ideia como isso é terrível. Quer dizer, as filhas eram pequenas, iam para a escola, escolta. Aí daí eu fosse para qualquer lugar. Supermercado. Escolta. Eu saía para trabalhar, escolta. Sábado, a escoltação, vamos tomar um chopp, 2 gorilas lá no lugar. O colégio onde as meninas estudavam, escolta. Isso aí foi uma coisa terrível e foi longa. E isso ainda é Esquadrão da Morte ou já não, outra? Aí já era outra coisa, mas envolvia corrupção. Política.
De políticos? Ou polícia? Não, policial? policial. Corrupção policial. Os dois casos são corrupção. No Esquadrão da Morte eu provava por A mais B que já seria discutível uma profilaxia social. Já seria discutível. Nós vamos mostrar que não tinha profilaxia nenhuma. Na verdade era um bando de traficantes protegendo o outro e exterminando adversários. Essa era a verdade, que incomodava incrivelmente. Agora, para você ter uma ideia, só finalizar nessa parte. Que eu já quero Anos depois, um dos expoentes do Esquadrão da Morte, o Fininho, aqui em São Paulo, finalmente a justiça começou a agir e tal, decretaram a prisão Temer dele e ele fugiu para o Paraguai. Eu o localizei lá no Paraguai. Já fiz uma série de matérias. O Fininho quem era mesmo? Do Esquadrão da Morte de São Paulo. Ah, tá. Demar Augusto de Oliveira, Fininho. E eu policial. encontrei no Paraguai. Ex-policial. Tá. Uma época ainda. Ainda era policial. Eu encontrei no Paraguai, veja você, com o Mariel Mariscotti, que era do Esquadrão da Morte do Rio de Janeiro. A galera não estava nos meus planos, mas encontrei os dois lá. Eu fiz uma série, uma repercussão incrível, uma série de matérias e tal. Uma semana de reportagem. Aí quando terminou um dia, nós fomos tomar um chopp. Aí eu descubro no Paraguai que o Fininho me contou. Naquela fase das ameaças. Você foi tomar um chopp com o pessoal? Ele me conta. Ele me conta que a minha morte tinha sido planejada cuidadosamente. Ele me contou. Você saía do Estadão lá na Major Quelinho, você morava na Duque de Caxias, você vinha para Ipiranga, entrava na Rio Branco e te pegava. Na última hora ele desistiu por causa da sua filhinha, a pensão da sua filhinha. Aí eu tomando chopp descubro que eu devia ter sido assassinado anos atrás. Bom, aí tomei mais um chopp. Para comemorar. Brindou com ele. Obrigada aí. Você vê que é a vida, né? Obrigada. Nossa, que loucura, que loucura. Quem diria? Você está falando dessa... eu queria encerrar com isso aqui agora, que é um dos seus 18 livros. 18 livros que tem o Percival de Souza. Esse aqui é o mais recente, não? Não. Não, né? Não. Esse aqui eu fui ao lançamento. Sim. Isso aqui é uma coisa... foi muito difícil, porque é uma homenagem póstuma ao meu amigo Tim Lopes. O Tim sempre tivemos uma amizade forte. Ele, quando eu precisava de coisa do Rio, eu recorria a ele. E quando ele precisava de São Paulo, eu recorria a mim. Era um grande produtor, né? Sim. Trabalhava na Rede Globo do Rio de Janeiro, acho que todo mundo mais ou menos conhece a história do Tim Lopes. Era um jornalista que se infiltrava, ele não tinha cara conhecida da TV, nada disso, ele trabalhava nos bastidores e era justamente ele quem ia ali fazer esse trabalho, vai tomar chopp com o cara, só que ninguém sabe que ele é jornalista, alguns até talvez soubessem, eram fontes dele, mas no mais ele se misturava ali para saber a real da situação, quem manda, quem não manda, de onde sai, onde chega e tudo mais. Um dia foi pego pelos traficantes e assassinado no famoso micro-ondas, né? Com os pneus e tal. Agora você vê como são as coisas. O Tim Lopes era sempre oculto do público, como você explicou. E tem coisas que quando você trabalha com esses fatos perigosos que você não pode imaginar, porque às vezes você pode ser ingênuo assim, involuntariamente e dar uma pista. Né? Foi o Tim voluntariamente, aliás, aconteceu com o Tim. O que aconteceu? O Tim ganhou, claro que ganhou, um prêmio S do jornalismo. Que é uma das maiores... O Nobel do jornalismo brasileiro. Sim. Aí na entrega do prêmio S, claro, isso foi documentado, filmado, divulgaram, é um orgulho. Eu tenho 4 prêmios S, você como esse orgulho, é um motivo de orgulho profissional. Gente, meu amigo, é um orgulho, poxa, se não é. Nossa. Mas aí ele apareceu, Lu. Ele apareceu. Aí acabou pra ele. Não, aí foi uma coisa. Aí se via, cara. Sim. E ele, quando subiu naquele morro lá para complementar a matéria, você viu que é um profissional. Ele já tinha ido 2 vezes ao local para fazer o que ele tinha planejado fazer.
Mas faltava alguma coisa. Falta que ele achou que precisava um arremate, um fecho. Aí você pega um mês que tem jogo de futebol pela Copa do Mundo, um domingo à noite, ele vai ao morro num domingo à noite. É muito difícil o jornalista fazer um negócio desse. Domingo à noite. A disposição do cara, né? E aí foi, e aconteceu o que aconteceu. Eu procurei fazer uma homenagem a ele. Você conta o livro exatamente é o quê? Conta detalhadamente, que foi doloroso para mim, a execução. Eu fiz uma reconstituição do assassinato, minuciosa, detalhada. Eu nem avisei a minha mulher que ia fazer isso lá. Você foi em loco? Fui. Ela intuiu que eu talvez eu fosse, mas eu fui lá. Fui instruído por alguns amigos da polícia lá para ir subir o morro na caçamba de uma caminhonete que entrega produtos alimentícios em vendinhas, mini mercearias lá. Então fui nessa caçamba, barbudo, maltrapilho e tal, entre pacote de bolacha, saco de café, pacote de macarrão, ali, era uma maneira. E de fato isso não traiu suspeito de ninguém, porque a caminhonete ia sempre lá. Então eu desci lá e vi o local. Então eu descrevo aqui. E também eu mostro o que gira em torno do lugar, o domínio do tráfico de drogas. Por isso que esse título aqui é provocador mesmo. Narco-ditadura, que é a ditadura do tráfico. Sim. Que existia e existe até hoje, no mesmo lugar onde o trem morreu. Continua lá. Vila Cruzeiro. Bom, aqui para quem quiser conferir então essa história sobre o Tim Lopes, e muito mais do que isso, né, na verdade, como disse o Percival, a narcoditadura, né? Tá tudo dominado, né? Exatamente, é o poder do crime organizado, dominando tudo. Tá tudo dominado. Um dos 18 livros do meu colega querido Percival de Souza. Vamos encerrar por aqui, porque quinta-feira tem mais. Tá bom. Quinta-feira tem muitas outras recordações do Percival de Souza. Eu sei que tem coisa de família que ele vai mostrar pra gente. Sei também que tem uns prêmios incríveis que ele recebeu, fora esses 3 ESSO. Nossa, gente, vai ser muito bom, viu? Fora isso, tem prêmios muito emocionantes até, eu diria. Então a gente espera você na próxima quinta-feira. Percy, obrigada. O prazer foi todo meu. A gente faz um intervalinho aqui, se encontra na quinta. Aperta aí a notificação, se inscreve no canal para você acompanhar essa e outras várias conversas que virão. Curte o nosso vídeo se você gostou e compartilha, espalha aí para todo mundo, tá bom? Beijão, até quinta. Eu percebia que ele se queixava no estúdio de dores que ele achava que fosse nas costas. E isso foi se acentuando, às vezes falta de ar, até que resolveu fazer uma bateria de exames. Investigar. E aí descobriu que era câncer do pâncreas e metástase no fim. Então uma situação delicada, difícil. Sim, uma batalha aí. Uma batalha difícil.